A Rafaela dos Santos, ela me conheceu já mais ou menos ali no meio da gestação, quando ela e o Carlos, que também é da mesma área de fisioterapia, um cara muito legal, alto astral, e eles resolveram então começar a procurar mais sobre parto humanizado. E encontraram um curso de parto de uma doula. Quem será? E participaram do curso de parto e foi muito legal a participação dele, anotando tudo, super ali, empolgado com as informações, e a Rafa também. Lembro, inclusive, que no final do curso a gente tirou uma foto, eles postaram lá no Instagram deles, e sempre aquela participação e uma energia muito gostosa entre nós. E a Rafa estava muito, mas muito tranquila, que o seu parto ia ser o mais natural possível, como ela sempre desejou, e como o Carlos também, da área da saúde, desejava para sua esposa. E os dois sempre em sintonia se prepararam durante toda a gestação para esse momento. Buscaram o máximo de informação possível, participaram de tudo que eu mandava de tarefa de casa, de leitura, de artigos, livros. Ela fez os exercícios, preparou sua pelve, trabalhou a respiração e a vocalização, e eu tive também o privilégio de pintar a barriga dela. Fizemos a despedida da barriga, que foi um momento assim espetacular. Foi uma vivência assim cheia de energia boa, de alegria, foi muito legal aquela vivência. Teve fotos incríveis, momentos de choro, de alegria, de conto, e inclusive esse grupo de mães que estavam na mesma idade gestacional, ali por volta de 35, 36 semanas, até hoje elas são amigas. E foi muito, mas muito emocionante, porque a gente teve uma história à parte nessa vivência, de uma das integrantes dessa vivência, infelizmente, após o parto, por alguns problemas de saúde dela, um mês e meio depois do seu parto, ela veio a falecer por alguns problemas decorrentes da sua saúde em particular. E pra gente foi assim, um grande abalo, mas ao mesmo tempo a gente ajudou aquela família, e como elas viraram amigas, aquilo foi assim muito profundo. Foi um caso à parte que aconteceu, que eu acabei de lembrar, inclusive nesse relato de parto. E eu não podia deixar de homenageá-la, então, minha querida, que aonde você esteja, eu estarei sempre em pensamento com você. Foi incrível a participação dela. A gente participou também da vivência de posições para o parto, e ela aprendeu a fazer a vocalização para a hora do parto, e entendeu que o gritar não era uma maneira de soltar a dilatação, de favorecer a dor, não. Ela entendeu que o parto era algo prazeroso, que era algo que ela tinha que se envolver de corpo e alma. E esse era o grande desafio dela. Uma mulher mais controladora, que realmente teve que aprender que na hora do parto ela precisava sentir prazer. Agora, lá no final da gestação, com 38 semanas e um dia, ela tinha combinado com o seu bebê que poderia vir naquela idade gestacional, porque ela, como muito ansiosa, um pouco controladora, ela não queria chegar lá perto de 40 semanas ou passada a data, porque ela sabia que aquilo ia gerar uma ansiedade para ela. Então ela combinou com o Vicente que deveria sim, com 38 semanas, vir. E com 38 semanas e um dia ele começou a dar sinal. Foi exatamente no dia 21/5. E ele começou ali a dar sinais, e as contrações começaram, as dores começaram, e ela se empolgou demais, achando que realmente o combinado entre os dois daria certo. Mas, como a gente sabe, né, cegonha, que é super comum, passava somente de
pródomos. E esses pródomos vieram as contrações, mas ao mesmo tempo, puf, parou tudo. E aquilo, gente, deixou ela assim meio desmotivada. Ela falou, pô, perdeu o ritmo. Eu tava tão empolgada, achando que ia dar tudo certo, que eu ia entrar em trabalho de parto, e as coisas simplesmente pararam. E parecia, inclusive, no dia seguinte, que tinha até regredido a evolução. E ela ficou muito triste com aquilo, meio decepcionada, inclusive, porque parecia que nada estava evoluindo. E o Carlos, um homem muito calmo, tranquilo, sempre ali do lado dela, falando, Rafa, relaxa, vai dar tudo certo, no momento certo ele vai vir, pensa que ainda nem tá na hora, você nem chegou em 40 semanas. E ela foi se acalmando. Mas óbvio que é legal da gente sempre dar uma ajudinha, não é? Então, 2 dias depois, na segunda-feira, ela acordou com muita disposição e falou, bora fazer essa criança nascer. Foi ali que ela começou, então, a tomar o chá mexicano. Que é uma poção mágica, né, cegonha? Que eu passo para as minhas gravidinhas, que ajuda a estimular o trabalho de parto e ajuda a dar uma ajudinha aí nas contrações pegarem ritmo. E ela providenciou então todos os ingredientes do chá e começou a tomar o chá mexicano. Junto, começou a comer as tâmaras, que ajuda também a amolecer o colo do útero e fazer as coisas acontecerem. E ela certinha, então, chá mexicano e mais tâmaras para ver se dava uma ajudadinha. E não é que a coisa começou a engrenar? Sim, aquelas cólicas e aquela dor que ela estava sentindo há 2 dias atrás voltaram, mas ainda contrações leves. Porém, isso já deu uma animada para que ela continuasse na sua maratona em direção ao parto humanizado. Na terça-feira, no dia seguinte, ela colocou mais um estímulo. Então, acordou, já fez o seu chá mexicano, já comeu suas tâmaras e foi para a bola de pilates para fazer os exercícios de spinning babies. E ela mandou ver, continuou fazendo os exercícios, estimulou com a bola e pulou na bola e as contrações começaram a ficar cada vez mais doloridas e cada vez mais intensas. E ela entendeu que, opa, acho que tem alguém vindo por aí. E o dia foi bem intenso, mas tudo realmente aconteceu na madrugada. 1h da manhã, ela acordou com uma sensação meio estranha e com vontade de fazer xixi, porque nós grávidas, né, galera, a gente acorda várias e várias vezes para justamente ir ao banheiro. E em uma dessas idas, então, ela sentou lá e fez o seu xixi, mas sentiu que tinha alguma coisa estranha. Mas assim mesmo, por estar muito cansada, resolveu deitar mais um pouquinho e tentar dormir. Mas 1h26, 26 minutos então depois, ela sentiu que ela precisava ir novamente no banheiro, porque tinha algo estranho. Ao levantar, o que ela escutou? Ploft! E aí aquela aguaceira no banheiro e ela pensou, ai meu Deus, acho que minha bolsa rompeu. Mas como ela já tinha tido perda de líquido anteriormente a essa situação, e ela já tinha entrado em contato comigo, eu passei algumas orientações para ela fazer para ter certeza se era o rompimento da bolsa. Falei para ela então, Rafa, rebole seu quadril, se movimente, fique sem calcinha e veja se ao movimentar, ao rebolar, ao agachar, ao tossir, ao espirrar, se tem perda de líquido contínua pela tua perna. Se pinga no chão, se escorre na perna, se sim, se for perda contínua, aí sim é a bolsa rompida. E na primeira vez, né, cegonha, foi só um alarme falso, não era bolsa rompida. Mas naquela hora, só dela tirar a calça, tirar a calcinha, segurar no balcão da sua mesa e começou ali na pia, né, balcão da mesa, ai meu Deus, balcão da pia, ela começou a rebolar e aí aquela aguaceira e uma água com um pouquinho mais rosada, sinal de que já tinha traços de sangue, o que é super comum quando o colo do útero já está amolecendo. E como ela já era uma mulher que tinha estudado, tinha o meu apoio, ela sabia que aquilo ali tudo era normal e ela se manteve muito calma e tranquila e muito feliz do porquê o Vicente estava a caminho.
E, gente, olha que incrível que foi esse relato de parto. Naquele momento, ela lembrou, então, que ela precisava fazer o quê? Tomar um banho. E ela foi tomar um banho e lá no banho, ela tinha certeza absoluta que ela tinha acordado o Carlos para contar que a bolsa tinha rompido e que ela estava tendo contrações. Porque ao romper a bolsa, já começou as contrações mais intensas. Mas não é cegonha que ela já estava, lá na Partolândia, já estava bem doidona. E ela achou que chamou o Carlos, mas não chamou. E ela ficou nesse banheiro, ficou lá naquele chuveiro cerca de uns 40 minutos. E a única coisa que ela pensava nessa hora é que ela precisava parir com o quê? Hein, cegonha? Prazer. E foi ali que ela lembrou das nossas aulas de vocalização. E ela abria aquela boca, ela rebolava, ela relaxava e ela deixava as contrações tomarem conta do seu corpo. E sem grito, sem nada, ela simplesmente soltava a sua pelve e relaxava. E ela foi parindo com prazer. Inclusive, ela escreveu o relato de parto e colocou: acho que os meus vizinhos pensaram que eu estava tendo uma noite maravilhosa de sexo com meu marido. Mas na verdade ela estava o quê? Parindo. Porque as duas coisas são muito parecidas. E esse é o grande erro das mulheres, de não associar, de ter vergonha, de ter pudor. Porque a onda vem como um orgasmo. E a gente tem que deixar as coisas realmente relaxarem e aproveitar aquela onda que toma conta do nosso corpo. As duas coisas são muito parecidas. O ato de parir e o ato sexual é a mesma coisa, são os mesmos hormônios, é o mesmo órgão reprodutor. Então, por que não aproveitar como uma relação sexual? E era isso que ela pensava. E ela foi relaxando, relaxando, mas a única coisa que realmente deixou ela um pouquinho abalada era o cansaço. Ela queria só dormir, ela queria descansar e ela não conseguia, obviamente, as contrações estavam ali presentes uma do lado da outra. E o Carlos lá, babando cegonha. O Carlos acordou com o movimento no banheiro, com ela gemendo, com ela gritando ali, né? Uns gemidos e gritos, tudo junto. Ele acordou e foi lá ver o que estava acontecendo e percebeu que ela estava, então, totalmente em trabalho de parto, em alfa. E já mandou mensagem para mim explicando o que tinha acontecido. E eu fui falando para ele e orientando a cronometrar as contrações para a gente ver em que fase do trabalho de parto ela estava. Mas visualmente a gente já sabia que ela devia estar ali com os seus 5, 6 centímetros, que é a fase da partolândia. E falei para ele, então, já que ela estava muito cansada, que ele colocasse um banquinho para que ela tentasse sentar, deixar a água cair na lombar. Mas quem disse que ela conseguia sentar nesse banquinho? Não. Ela usou o banquinho sim para se apoiar, para se agachar, para se acocorar, mas sentar e descansar, isso não rolou. E ela ficava perguntando pro Carlos: ai, falta muito para acabar esses 40 minutos do banho. E a gente foi deixando ela lá, porque pelo menos ela estava relaxando. Ao sair do banho, teimosa, essa Rafa teimosa, eu falei que se ela deitasse ia doer mais. Mas ela teimosinha, como ela estava muito cansada, resolveu deitar um pouquinho. Mas foi ao deitar que ela percebeu que a dor intensificou muito. E aí ela falou: não dá, vamos levantar, vamos se mexer, porque realmente deitada dói demais. E aí ela pensou: bora voltar então para onde? Pro banheiro, que era o lugar onde ela se sentia mais confortável. Talvez pela iluminação mais baixa, aquele calorzinho, o vapor. E ela ficou então sentada no vaso sanitário por um bom tempo. E ali ela conseguiu relaxar e conseguiu se concentrar novamente na evolução do seu parto. Carlos, nesse momento, começou a arrumar e organizar as coisas para levar para o carro já, porque eu já tinha dito para ele que era já para começar a organizar, porque a gente com certeza daqui a alguns minutos teria que ir para a maternidade. E ele já desceu com as malas, já organizou tudo certinho, foi bem assim, planejado. Carlos era um cara muito tranquilo, então ele sabia tudo o que ele precisava fazer para ajudar e principalmente não atrapalhar também a Rafa nesse momento tão íntimo dela. 3h20, a Rafa fez a sua última pendência, que era uma ligação para sua mãe. A gente sempre fala da eliminação e da importância, né, de eliminar essas pendências. E ela tem uma ligação muito forte com a sua mãe, algo que com certeza era importante para aquele momento. Então, 3h20 da manhã, ela teve uma ligação, conversou com a sua mãe, dizendo que ele estava indo para a maternidade, que o grande dia tinha chego. E ela contou também no relato de parto que ela não sabia que horas eram.
Ela imaginou que, como ela acordou a 1h20 e foi pro banheiro, que era 2 horas da manhã. Quando ela viu no relógio que era 3h20, ela falou, meu Deus, eu perdi totalmente a noção do tempo. Sinal que realmente a partolândia existe e as mulheres esquecem, elas perdem a noção do tempo, o que é super importante para a evolução do trabalho de parto, porque a gente agora acaba perdendo a noção do tempo que sente as dores e as contrações. Então o trabalho de parto fica muito mais tranquilo e suave para quem realmente entra nesse universo paralelo chamado partolândia. Ali, depois da ligação, eles já foram para a maternidade. A gente chegou juntos, inclusive, na maternidade. No carro da frente eu estava saindo do Uber e eles estavam no carro de trás. E eu já abracei ela. Foi aquela choradeira, porque é lindo de ver uma mulher em franco trabalho de parto. E ela estava ali, ela se sentiu abraçada e acolhida, disse que aquilo ali foi muito importante para ela saber que a partir daquele momento ela estava bem amparada, ela sabia que ela tinha o suporte e as melhores profissionais que ela escolheu para o grande dia. Então foi assim um acalento para o coração dela me ver ali na maternidade, abraçar ela e acalmar ela. Bom, fomos então para a sala da triagem. E ela achando que ela ia estar assim com uns 4, 5 de dilatação. Claro que não, né? 4, 5 de dilatação foi quando ela entrou no banheiro a primeira vez e nem lembrava de não ter chamado o Carlos. Então eu já olhei para ela e falei, claro que não. E eu lembro, inclusive, talvez ela nem lembre disso, que ela olhou para mim e falou assim, mas tá muito estranho. Será que não é um alarme falso? Porque as dores agora diminuíram. E na verdade é exatamente assim. Quando a gente entra na fase final do trabalho de parto, que é o expulsivo, as dores diminuem. A gente volta a sentir menos desconforto, a gente sente mais relaxamento da pelve. A única coisa que aumenta é uma pressão, uma vontade de fazer força. E eu lembrei ela desse detalhe. Ela falou, nossa, mas então será que eu já tô entrando na fase do expulsivo? E dito e feito. Passamos pela triagem, ela estava com 9,5 cm. Na verdade, só faltava uma bordinha assim, ó, do colo do útero para dilatar. E o Vicente estaria ali aos nossos braços. E ela ainda, né, nesse momento, lembro, ela ficou toda eufórica, toda feliz com aquela informação que ela sabia que estava chegando no final. E ela quis ir a pé, quis ir andando para a suíte de parto. E as enfermeiras, obviamente que não, falaram, não, você tá numa cadeira de roda, imagina, essa criança tá nascendo. E essa médica ainda não chegou, não. Vamos, inclusive, na cadeira de roda. E como a médica dela ainda não tinha chego, a gente não poderia, então, ir para a suíte de parto. A gente teria que ir para uma sala da triagem, uma sala de pré-parto. E essa sala de pré-parto fica dentro do centro cirúrgico. E esse hospital onde ela teve o bebê não está muito acostumado a trabalhar com partos humanizados, assim, dentro do centro cirúrgico. Só com essas equipes que trabalham mais na suíte de parto. E a enfermeira avisou então a médica plantonista e a médica de plantão já veio, como qualquer protocolo, como qualquer mulher em trabalho de parto, fazer um exame que se chama cardiotocografia, que são alguns eletrodos que são colocados na barriga da gestante para verificar como que tá as contrações, como estão as contrações e como que o coração desse bebezinho reage àquelas contrações. Porque é nessa fase final que a gente tem assim um aumento, né, de possibilidade de sofrimento fetal. Só que esse exame tem que ser feito deitada. E capaz mesmo que uma mulher com 9,5 cm, quase 10 centímetros, ela ia conseguir ficar deitada. Lembro que a Rafa nesse momento foi super forte, firme, assim, olhou para a médica e falou assim, doutora, qual é a real necessidade de fazer esse exame com um bebê que já está quase coroando? Acho o máximo essas minhas gestantes que têm argumentação, que entende, né, da parte fisiológica do parto. E aí a médica olhou com aquela cara e falou, é protocolo, mas eu vou verificar, então vou escutar o batimento cardíaco só com o aparelhozinho mesmo e assim você não precisa ficar deitada. Porque imagina que a Rafa ia conseguir ficar deitada, né? Óbvio que não. E aí a médica então aceitou o seu pedido com toda delicadeza. Ela sabia que naquele momento as mulheres ficam meio fora da casinha mesmo, então ela ficou de boa, tranquila, ela me conhecia, sabia dos procedimentos, escutou o batimento cardíaco, estava tudo ótimo, maravilhoso, e a gente ficou ali naquela sala de pré-parto por algum tempo, cerca de uns 20, 30 minutos, até a sua médica chegar.
rebolamos, se movimentamos, dançamos, demos risada, porque naquele momento as dores já estavam mais tranquilas. E eu só pensava, ai, tomara que a médica chegue logo pra gente encher aquela banheira. Porque o sonho dela e o objetivo foi sempre ganhar o seu bebê dentro da água. Sua médica então chegou e a gente foi para a suíte de parto. A médica reavaliou e ela estava com dilatação total. E a única coisa que precisava era o Vicente descer um pouquinho. Mas nada que, a Super Tiffany aqui não ajudasse. Coloquei ela então no banquinho de parto. Ela sentou no banquinho de parto, era a posição mais confortável dela em casa, no vaso, mas ela sentiu a cabeça, a pressão e aquilo meio apavorou ela. E aí ela falou, não, no banquinho não dá. Eu falei, então segura na barra, vamos rebolar, a hora que vier a contração você tenta agachar. E ela tentou rebolar também, e o que aconteceu? Também não se sentiu confortável. Por isso que o expulsivo é muito individual. Muitas gestantes me perguntam, Qual é a melhor posição para parir? Não tem. É a posição que você se sente mais confortável, é a posição que te dá prazer, que você consegue, você e o teu bebê, em harmonia, trabalharem juntos. E foi aí que a Rafa então percebeu que provavelmente sentada no banquinho seria sim a melhor posição para ela ficar. Ela voltou então para o banquinho e ali foi um dos momentos assim, gente, mais lindos do trabalho de parto. O seu marido, Carlos, foi sentar atrás dela e eu olhei pra ele e falei bem assim, você trouxe aquela roupa específica pra água, que você vai se molhar, ele ficou próximo ali da banheira, né? Então troca de roupa. E ele, gente, olha, não sei como, sem que ninguém visse, no meio do quarto mesmo, ele se trocou, tirou a calça jeans, botou a bermuda, ninguém nem percebeu, ele é meio ninja também, esse rapaz. Sentou atrás dela e os dois ali, em conexão, começaram a fazer força e ela começou a sentir então a cabecinha do seu bebê. Lembro que um momento mágico, incrível, foi quando a Rafa tocou na cabeça do seu filho, sentiu a presença dele, se conectou, conversaram e ali eles tiveram aquele momento muito especial e íntimo entre o poder feminino mesmo, né, o poder do útero, do ventre e esse bebê que estava chegando. A banheira ficou perfeita, na temperatura correta e ali eu falei para a Rafa, então vamos realizar o seu sonho, vamos para a banheira. E ela entrou na banheira, mas se desesperou. Porque o que aconteceu? O movimento que o bebê faz na fase do expulsivo é um movimento de vai e vem. E isso vai acontecer naturalmente. Então, ele subiu um pouquinho, o que gerou, assim, um apavoramento da parte da Rafa, porque ela sentiu que tinha regredido. E aí ela começou a fazer força de qualquer jeito, ela começou a se desestabilizar, ela não sabia mais o que ela estava fazendo e ali eu tive que ser mais enfática, colocá-la de novo no centro, voltar o cérebro dela para o raciocínio e novamente explicar e esclarecer o tipo de força que ela deveria fazer, em que momento correto ela deveria fazer a força. E foram 3 forças e o Vicente já desceu a posição que era a posição correta, a posição que tinha que ser. Ali ela sentiu a primeira vez a ardência, o círculo de fogo. E ela sabia que o grande momento da vida dela estava para acontecer na próxima contração. E ela, com as suas mãos ligadas ao Carlos, um olhando para o outro, ela recebeu o seu filho direto no seu colo, como ela sempre sonhou, como ela sempre desejou, de um parto 100% natural, humanizado, na água.
glicose, sabe? Foi sensacional, foi um parto lindo, libertador e muito bonito essa ligação que eles tiveram os três juntos para realizar esse sonho. Então, gente, ele nasceu às 5h08 da manhã, de um parto 100% natural, numa madrugada fria, e um trabalho de parto de menos de 4 horas, de uma primigesta, de uma mulher que sabia muito bem o que ela queria, e foi um sonho realizado. E ali, palavras da própria Rafa, ela descobriu o verdadeiro amor da vida dela.